Olá, eu sou Luciana Leon e o Papo Cabeça de hoje eu editei algumas cenas da palestra que eu ofereci no segundo simpósio de 8 anos de celebração do Espaço Nirvana. Essa palestra é sobre Ayurveda e eu espero que vocês gostem. E até o próximo Papo Cabeça. Até lá. A gente que pratica o yoga, a gente tem a impressão de que a prática de yoga é a prática do corpo, né? Porque a gente começa praticando fazendo asanas, que são as posturas, certo? Só que aí, quando a gente começa a descobrir um pouco sobre a Ayurveda, a gente descobre que não. Na verdade, o yoga é uma filosofia que trabalha, na verdade, a mente, né? Muito mais. A gente usa o corpo para chegar na mente, e a Ayurveda é que vai, na verdade, tratar do nosso corpo. E aí o que acontece? Assim, como as escrituras de onde saíram esses conhecimentos, por conta de invasões, de guerra, elas se perderam. E veio para o Ocidente muita coisa desmembrada. Então veio para cá tudo separado, né? Tanto é que a gente ainda está engatinhando no conhecimento da Ayurveda aqui no Ocidente, do Yoga nem tanto. Você vê que muitas pessoas que trabalham com a Ayurveda só trabalham com a Ayurveda, né? Elas são terapeutas ou médicos que se especializaram em Ayurveda, e pessoas que trabalham com Yoga só trabalham com Yoga. E pessoas que trabalham com Tantra também acabam trabalhando só com Tantra. E, na verdade, essas três escolas, elas são inseparáveis, né? Teoricamente, ninguém poderia praticar Yoga sem vislumbrar o conhecimento de Ayurveda e de Tantra. Tantra seria a parte energética, né? Então, a Ayurveda que é onde a gente vai, na verdade, estudar o corpo. Quando eu falo em estudar, eu já entro no seguinte, que qualquer uma dessas filosofias é uma jornada de autoconhecimento. Você estar disposto a entrar numa autoinvestigação que começa hoje e não tem fim, é para sempre. Então, quando a gente começar a entrar um pouco aqui, falando sobre cada tipo de pessoa, e todo mundo começa a se identificar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já digo para vocês que ninguém é só uma coisa. A gente é tudo ao mesmo tempo, mas temos alguns aspectos que ficam mais presentes, mais exacerbados dentro do nosso ser. Então vamos a isso, né? Vamos entrar no assunto. O universo inteiro, ele é constituído, de acordo com a Ayurveda, a partir de 5 elementos. Os 4 que a gente conhece, quais são? Terra, água, fogo e água, né? Água. E aí ele coloca mais um elemento, que é o mais sutil de todos, que seria o éter. Para quem não faz sentido muito o éter, a gente pode pensar também em espaço. Então, assim, numa ordem do sutil ao denso, seria o éter, depois o ar, depois o fogo, depois a água e a terra, certo? Então, o universo todo seria, constituído e criado a partir desses 5 elementos, e o universo é o macrocosmo, e nós somos, enquanto indivíduos, a representação do universo, o microcosmo, certo? Então, nós também somos constituídos e formados a partir desses 5 elementos. E daí já dá para ter uma noção assim, de como é uma filosofia que te leva para uma integração completa de você com você mesmo, né? De um conhecimento seu muito basal, muito primordial e em consonância com o universo, certo? Então, o que acontece? A partir daí, o que acontece é o seguinte, quando você nasce, você recebe uma herança genética, né? E também é como se você recebesse uma herança genética desses elementos. Quando eu falo para vocês de equilíbrio, para nós ocidentais, a gente não pensa numa coisa assim? Não é? Equilíbrio, você tem que, até a gente fala, né? Entra em equilíbrio. Equilíbrio para a Ayurveda tem um significado um pouco diferente, tá? Equilíbrio e desequilíbrio. Então eu vou voltar para o lance do nascimento que eu interrompi ali. Digamos que quando você nasceu, você recebeu uma herança do teu pai e da tua mãe. Então a sua configuração no momento da concepção, não é do nascimento, quando foi ali, papai e mamãe, né, sementinha,
essa quantidade de vata, essa quantidade de pita e essa quantidade de kapha. Isso aqui é o seu estado de equilíbrio perfeito. É a sua condição primordial, o jeito que você foi concebido. A partir da concepção, você começa a influir, a receber influência do meio imediatamente. Então vai depender se eu estou dentro de uma mãe que mora na Sibéria, uma mãe que mora na África, uma mãe que mora no Rio. Então eu já começo a receber os estímulos de temperatura, do que essa mãe come, de como que essa mãe vive, né? Se ela é uma pessoa estressada, se ela não é, se ela trabalha. Tudo o meio ambiente dessa mãe, desse pai, enfim, que essa criança vai ser gerada, vai influenciar. Então o que começa a acontecer com isso aqui? Começa a variar. Ela começa a ficar mais, né? Sobe isso, desce isso e vai indo. Então o que é o desequilíbrio? É quando você está cada vez mais longe do teu equilíbrio primordial. Entenderam? Então, quando eu vou tratar alguém com Ayurveda, baseado nos preceitos do Ayurveda, eu preciso fazer uma anamnese. Aí você perguntar, Lu, como é que eu descubro qual é a minha, como que eu estava lá quando eu fui concebido? Teoricamente, só com um mapa astral védico, que o cara vai ver exatamente como é que estava ali quando você nasceu, ou então com um médico ayurvédico mega, ultra, muito sábio, que seja muito intuitivo, ele pode chegar perto. Mas, na verdade, a gente não se preocupa muito com isso. O que a gente vai fazer é, como qualquer prática de yoga, trabalhar no agora. Então, ele vai fazer uma anamnese, nessa anamnese ele vai perceber o que é da sua natureza e vai perceber o que está em desequilíbrio. Você vai vir com as suas queixas, né? Então, a queixa que for mais importante na tua vida, eu vou localizar ela e eu vou trabalhar para diminuir. O nome disso aqui, Vata, Pitta, Kapha, a gente chama de dosha. E a gente usa essa nomenclatura de uma forma errada, porque dosha em sânscrito, como eu falei na abertura, eu não sou conhecedora de sânscrito, aliás, eu sou péssima para nomes, mas eu sei que em sânscrito as palavras nunca querem dizer uma coisa só, elas sempre têm um significado amplo, como tudo na Índia. Mas, reduzidamente, essa palavra quer dizer defeito. Então, todo mundo fala assim, eu sou Vata dosha, eu sou Pitta dosha, qual sou dosha? Acabou que essa é a maneira coloquial da gente se expressar, mas é importante que vocês saibam que a raiz dessa palavra quer dizer defeito. Defeito por quê? Porque eu quero saber do meu desequilíbrio para que eu possa o quê? Trabalhar no meu equilíbrio. Entenderam? A Ayurveda tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, ele não trata da doença. Isso é uma coisa tão importante a gente entender, né, da nossa cultura ocidental, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas estão adoecendo muito, né, e estão buscando curas imediatas no remédio, né? Isso é muito complicado, não sou contra nem nada, eu acho que cabe em várias situações, mas enfim, ele está cada vez mais aumentando essa cultura da doença, né, onde você vai, essa semana eu fiquei doente, eu sempre fico chocada quando eu vou no médico, o cara nem olha pra sua cara, né? Eu sinto falta daquele médico de antigamente, o cara vai na tua mão, o cara vai tirar a sua pressão na mão primeiro, ele vai ver a tua língua, ele vai ver a tua pálpebra, né? Mas enfim, então a Ayurveda não cuida, não trata a doença. A Ayurveda é uma ciência que cuida da saúde. E saúde é muito mais do que não estar doente. Então, está doente aqui, saúde aqui. Porque a gente também tem essa coisa, eu não estou doente, estou saudável. Vocês acham que é isso? Não, né? Então, assim, saúde é estar bem equilibrado, estar feliz faz parte de estar saudável, né? Ter um propósito espiritual faz parte de estar saudável. Quer dizer, tem um monte de coisas que englobam estar saudável. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Namastê.